Bom dia, sejam bem-vindos à nossa live de hoje com o professor Alberto Carneiro. Aproveitem esse momento para convidar seus amigos, porque hoje o tema está direcionado aos... Lógico que pai também faz não só o que provê a família, mas também aquele que ajuda na formação, faz parte dele contribuir com a formação dos filhos. Então, convidem seus maridos, seus amigos, os cunhados, os primos a participarem agora e assistirem a live. Convido aqui já o professor Alberto Carneiro, que já está aqui. Seja bem-vindo, professor. Ele que é graduado em orientação vocacional e profissional pela Faculdade de São Isidro, na Argentina. Também graduado em administração de empresa, especialista em orientação pedagógica e profissional. Que bom, professora Carlos Alberto, que esteja aqui. Lembra da última live, nós tivemos muito pedidos para o senhor estar aqui de novo, ok? Que legal. Então, algumas famílias me ligaram, que gostaram muito. O senhor falou voltado para essa paternidade. Então, é importante agora estar aqui também conosco. E hoje ele vai nos contar os segredos, né? Dos 5 P's. Né? Prover, proteger, preparar, pautar e promover esses filhos para a vida. Então, seja bem-vindo, a palavra é sua. Estamos aqui já na live do Edificar a Família do Colégio Everest. Muito obrigado, Cris, a toda a comunidade educativa do Colégio Everest, né? Sobretudo da unidade do Rio de Janeiro. É uma grande alegria, mas muito grande mesmo poder estar tendo esse momento com vocês, né? Eu, enquanto pai, nesse contexto tão desafiador em que a gente se encontra, né? Por conta da parte da educação, da sociedade, do nosso mundo, de todas essas complexidades. Como é importante a gente priorizar e levar muito a sério toda essa temática, porque às vezes, né, Cris, a gente percebe que é como se a gente estivesse passando por um processo de entorpecimento, onde a gente fosse achando tudo normal. Né? Eu estou ali assistindo o noticiário, vejo o conflito na Ucrânia, vejo a temperatura, vejo a propaganda não sei do quê, e sigo a minha vida como se aquilo não me atravessasse, como se não tivesse nada a ver com aquilo. E a gente tem percebido nas escolas por onde a gente tem acompanhado, graças a Deus, né, por meio da OPE Educação também, um grande presente, uma linda casa, né, parceira da FTD, e mais de 1.300 escolas no Brasil também que vivenciam e têm ali esse enfrentamento diário desses desafios. E, sobretudo, Cris, quando os pais, né, de maneira especial, junto com as mamães, é claro, mas aqui falando da figura dos pais, quando os pais entram em campo e quando eles se colocam, e quando eles se posicionam, e quando eles participam, quando se apresentam, o resultado do jogo ele é totalmente diferente. Ele é totalmente diferente. Eu vivenciei algumas experiências minhas aqui, enquanto trabalhava num colégio na Grande São Paulo, fizemos um evento muito bonito chamando o Léo Freiman, um grande escritor, um grande psicólogo, né? E convidamos o Léo para aquele dia estar no colégio fazendo uma palestra maravilhosa. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar com ele, muito feliz. E aí eu tinha ali a minha responsabilidade de ligar para os pais para convidar e reforçar o convite. Ei, venham participar, vai ser muito importante, vai ser muito especial, vai ser bacana demais e tudo. E assim, os telefonemas, os quais eu acabei fazendo, acabei atendendo, assim, em muitos casos, assim, uma total indiferença, um total despreparo, pessoas assim, se der, vou. Não sei, vou ver se, sabe, como que se não fosse a escola a estar falando algo importante do algo mais importante na vida de um pai, que é o filho. Então, essa consciência, então essa brincadeira que eu faço aqui, trouxe para compartilhar com vocês com muita simplicidade, né, nessa manhã de hoje, né, do dia 27 de setembro, mês do meu aniversário, fiz 47 anos, dia 9 agora, e olho para trás e fico lisonjeado de poder perceber que a vida me trouxe até aqui uma série de presentes. Estava fazendo memória desses dias, Cris, né, da vez em que eu fui ao médico, né, os meus filhos são adotivos, o João e a Isa, né, tem um casal de filhos que são filhos do coração,
Eu lembro como se fosse hoje um médico, assim, mega ultra blaster, bacanão, consultório chique para mais de metro. E ele olhou para mim, para o meu olho assim, numa consulta super rápida, num tom muito grande de indiferença, e falou assim: Alberto, você nunca será capaz de gerar vida. Aquilo me destruiu, aquilo me desmontou, aquilo me desalojou naquele momento. Mas graças a Deus que aconteceu, porque a partir daquela provocação, eu comecei a me questionar um pouquinho, Cris, em relação a o que é gerar vida. Onde está essa vida que a gente está buscando tanto? A né? paternidade, né? A paternidade, no que significa essa paternidade. Não é o gerar, mas é ser o paterno. Exatamente. Exatamente. Então, como a gente consegue alcançar, né, que fecundidade é tornar a vida disponível, é tornar a vida notada, é tornar a vida percebida. E eu trabalho dia a dia com um projeto de vida. Então, assim, não há como a gente falar desse projeto de vida sem que antes eu me dê conta dessa. Então, essa vida que vai além da biologia, essa vida que vai além dos cifrões, essa vida que vai além das páginas dos livros, essa vida que está, às vezes, escondida e está ali para ser revelada pertinho da gente, numa coisa um pouco mais simples. Então, essa parte do papel da paternidade, do papel dos pais, né, na educação, muitas vezes a gente se esvazia. Né? O meu papel de pai é contar com o papel da mãe, às vezes. Né? Não, a mãe que resolve, a mãe que decide, a mãe que define. Né? Então, eu trago um pouquinho esse recorte hoje para a gente colocar. Isso está fazendo parte desse livro que eu estou escrevendo, justamente a respeito desse tema da paternidade, assim, né? Porque a minha esposa, ela é enfermeira obstetra. Então, eu fico vendo os acompanhamentos que ela faz, essa riqueza, e como é bacana, como é lindo, quando o papai tem ali a oportunidade de estar ao lado. Não é de fazer tudo, não tem essa ilusão, essa idealização, né, do homem. Não, a gente é homem e tem ali as características que são particulares e ok. Mas como é importante a gente perceber esse caminhar ao lado, esse caminhar junto. Então essa brincadeira, essa provocação desses 5 P's aqui, dessa parte do primeiro, que é prover, Cris. O primeiro papel do papai é essa provisão. Né? Esse filho que chega no mundo e ele vai passar por um processo que se chama esterogestação, que é como que se ele, durante ainda os 120 dias que seguem ao nascimento dele, aos 90 dias que seguem ali, 90, 120, enfim, que seguem ao nascimento dele, ele vai querer traduzir aquilo tudo de gostoso e quentinho que ele estava sentindo na barriga da mamãe para aquele mundo diferente. O barulho está diferente, né? O cheiro está diferente, estou me mexendo diferente e tal. Então, como é que eu vou traduzindo esse não estou mais dentro e estou fora? Como que eu faço essa tradução? Quem é o responsável por me acompanhar, por me conduzir, por ir me ajudando a decifrar os códigos do mundo? O papel do papai é ajudar o filho a decifrar os códigos da nossa sociedade, do nosso mundo de hoje, e fazer com que, por meio do que foi alcançado, ações efetivas e afetivas sejam desencadeadas. Então, esse papai que acolhe, que está ali próximo, que tem isso no melhor dos mundos, né? A gente sabe que às vezes as realidades são múltiplas, né? Então, mas o pai, nesse papel da provisão, do alimento, né? Dessa parte da saúde, do afeto, né? Do afeto dessa questão que tem ali um limitador, né? Tem algo que, olha, você saiu de um lugar e veio ao outro, você veio fora. Então, você aqui dentro, você tinha a referência do útero de sua mamãe. Aqui fora, eu tenho aqui como lhe prover essa referência, este balaustre, este limite, né? Como que se fosse ali essas fronteiras. A gente vai dando nome a essas fronteiras por meio dessa provisão. Né? E também no contexto da educação, não apenas a escola em si, mas a tarefa, o caminho, o educere, que significa extrair de dentro o mais precioso e colocar à disposição. Porque não adianta nada a gente também extrair de dentro e deixar perder fora, mas eu preciso extrair para oferecer, extrair para alcançar. Né? Então, assim, com base nessa parte da provisão,
quando uma criança ela tem ali esses critérios daquilo que lhe falta, né, sendo provido de forma minimamente adequada, a gente tem aí, Cris, uma condição muito mais favorável para a parte do desenvolvimento psicológico, do desenvolvimento fisiológico, o desenvolvimento neurológico, né? A gente sabe que quando as crianças são privadas de nutrientes ou dessa questão, dessa sensação de uma saúde mais amplamente prestigiada, isso acaba sendo um fator que vai complicando o desenvolvimento em todas as fases futuras, né? Então, essa primeira provisão, né, que eu falo, do papai que chega ali e traz essa referência, mas ao longo da vida também sendo o provedor dentro de cada uma das fases, né, Cris? Porque a gente às vezes traz uma ideia, né? Até porque, para mim, essa provisão, ela vem desde o momento em que esse pai, com essa criança no ventre, ela tem esse afeto de provedor, de carinho, de aceitar. Porque a criança sente, às vezes as pessoas dizem, mas é um feto. Não, é um ser humano. E ela tem sentimento, ela tem reações. Então, quando esse pai também se dá o carinho de dizer, eu quero que você venha para esse mundo aqui fora, para eu poder te acolher, para eu poder te receber, é amado. Esse pai já faz esse papel. Não é porque ele não carrega na barriga dele, mas ele já faz esse papel de acolher, de receber. É verdade. Sabe aquela cena de vem aqui que eu tô aqui, vem aqui que eu te seguro? É muito isso, né? A gente às vezes até idealiza demais esse aspecto, mas é esse o lugar. Venha para cá e conte com a força que eu vou lhe prover. Não lhe faltará, porque eu estou aqui. Até esse momento você... Os dois ficam grávidos, né? A gravidez é de dois, não é de um. Exatamente, exatamente. A minha esposa, alguns anos atrás, ela me mostrou um estudo que foi feito, né, com base nessa parte da vida intrauterina, né, do desenvolvimento neonatal e tal, assim, mostrando ali uma pesquisa com uma gestante e a reação do bebezinho na barriga dela com base no que ia acontecendo do lado de fora. Então, assim, num dado momento, o médico que estava orientando a pesquisa, né, ele orientou o papai a que ele fosse hostil, que ele levantasse o tom de voz, que ele simulasse, né, um ar de ameaça àquilo que estava acontecendo. Foi impressionante, assim, eles filmando, né, com todos os recursos de tecnologia ali, né, as expressões faciais e das mãozinhas do bebezinho que se encolhiam, assim, se encolhiam para se proteger, para se defender. E num contraponto eles fizeram a mesma orientação para que o pai acolhesse, para que o pai fizesse um carinho, para que ele trouxesse uma palavra boa, né, de aconchego e de proteção, dessa provisão do afeto. O bebezinho, ele se relaxou, ele falou, ufa, ainda bem que isso tudo passou. Né? Então, a gente às vezes não tem ideia do quanto isso vai repercutir no nosso dia a dia de sala de aula, no nosso dia a dia do trabalho, no nosso dia a dia da sociedade. São coisas que, por muito, né, do nosso automatismo, né, pós-moderno, a gente acaba colocando como sendo, mais um treco, mais uma coisa. Né? Então a gente começa entrando num ciclo. Eu acho que para eu prover o meu filho, eu tenho que prover ele de hambúrguer no domingo, prover de pizza no sábado à noite, prover com iFood, não sei o quê, com cartão, bebê. Isso não é provisão. Né? Isso é um abandono parental, dependendo do como for organizado, né? Colocando no recurso financeiro ou apenas ali na abundância de recursos e etc., mas sem essa vinculação, sem a figura do pai, sem o pai como pessoa fazendo parte daquele processo. Então, a provisão, quando vem por meio do pai, né? E há essa clareza. Né? Então, um ponto positivo, Cris, dessa parte da provisão sendo bem feita, bem organizada, bem alinhada ao longo da jornada, da vida do filho, seja do pequenininho na barriga da mamãe, ou seja ele grandão já, o pai, me presta o carro para eu poder sair com os meus amigos, com a minha namorada, sei lá com quem, né, meu? Assim, essa provisão, mas traduzida para aquela fase. Então, há que o papai também se preparar e se atualizar
para esses momentos, sobretudo malucos que a gente vive nessa nossa sociedade. E um resultado mais bacana, que eu estou trabalhando no livro disso, quando uma criança ela tem esses atributos da provisão muito bem servidos, muito bem ao alcance e disponíveis, ela será uma pessoa muito mais desenrolada no que diz respeito à solução de problemas. É uma pessoa que vai dar conta de resolver problemas. E aqui o papai está ensinando que quando acaba o ovo da geladeira, mas eu tenho o ovo na despensa, eu também sou responsável por ir traduzindo o que falta, o que eu tenho para onde falta. Ah, mas acabou o papel higiênico do banheiro, né? Ô mãe, quem nunca, né? Viveu essa cena maluca na vida assim, né? Mas e aí a despensa, mas a água. Então, de trazer esse momento de gestão de recursos para que a criança, para que o adolescente se sinta responsável por esse processo também e se sinta à parte. Né? Então, é muito complexo, né? E é errado. O Léo Freiman fala que é muito complexo e errado quando a gente faz por eles o que eles podem fazer. Né? Então, assim, de ser aquela ideia errada, equivocada, da provisão infinita. Então, eu não preciso cuidar, eu não preciso zelar, eu não preciso respeitar e muito menos ser grato. Porque está sempre tudo aqui, não sei nem quanto gasto de luz, de água, ou desculpa, da escola e tudo mais, mas enfim, a resolução de problemas. Né? Então, essa parte da provisão. Então, o papai precisa prover. E aí a gente faz uma reflexão, né, para os papais que estão vendo agora, ou que vão assistir depois, ou para as mamães que estão assistindo aqui também, né? Será que eu tenho sido esse homem provedor? Será que eu tenho buscado prover na melhor possibilidade que eu tenho? Porque sem estar num lugar do ideal. Porque a gente às vezes, mas eu não sou provedor como tal pessoa. Mas o meu caminho, o meu convênio, a minha casa, o meu carro. E a gente às vezes acaba estabelecendo critérios comparativos que vão sobrecarregar, na verdade, também esse lugar da criança, esse lugar do adolescente, de trazer para eles ali uma responsabilidade, às vezes, muito maior do que eles deveriam receber ou poderiam colocar nesse momento. Faz sentido pensar assim? Com certeza. Porque quando eu digo que muitas vezes o pai terceiriza para a mãe o que é da competência dele, hoje nós estamos também vendo que as mães estão terceirizando aquilo que é de competência dela. Porque quando também eu deixo a babá, o empregado, o motorista fazer aquilo que é meu papel, eu também terceirizo. Então não é só o pai que terceiriza para a mãe também terceiriza. Então é importante que a gente entenda como é que essa paternidade ela transcende a pessoa física que está ali, ela transcende, ela vai além. Por isso que a paternidade não é quem gera. Muitas vezes quem gera não tem a responsabilidade da paternidade. A paternidade. Exato, porque às vezes até uma mamãe, um tio, um avô, uma avó, uma pessoa próxima, quem instala, traz essa figura do provedor para essa vida dessa criança, que vai ter essa clareza, vai ter essa segurança, ela vai se sentir, ufa, ok, então eu sou compatível com tudo isso que está aqui. Legal. Então eu começo podendo fazer os meus primeiros movimentos de sair de mim mesmo, de me alavancar para o mundo, de me organizar, de buscar fazer as coisas. Então a gente percebe, né, fiz alguns projetos com alunos em escolas, e assim, fiz um projeto uma vez de reformamos uma sala de aula ao ar livre, e assim, aquilo mudou o tom da vivência dos alunos em sala de aula, porque eles se colocaram ali em prática. Por exemplo, meninos e meninas que nunca tinham pego uma ferramenta na mão, uma vassoura na mão, um negócio assim incrível de, cara, eu sou capaz de varrer o meu chão, eu sou capaz de limpar o lugar que eu tô, eu sou capaz de deixar bonito isso tudo que era feio. Então, assim, essa ideia do provedor, Cris, quando eu olho a falta, eu entendo que sou responsável
de alguma forma, por fazer algo. Não tudo, mas fazer algo. Fazer o que eu posso com o que eu tenho, onde eu estou. Isso vai trazendo uma luz gigante pra gente. O Então, filho não é nessa um resolução. estorvo, né? Ele não se vê como Exatamente. estorvo. E quantas relações matrimoniais que se diluem, que se acabam, e aí o filho fica É como se fosse esse pêndulo da balança, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a alienação complexo. conjugal. Onde é que está esse provedor também do equilíbrio emocional, também da Exatamente. estabilidade? Exatamente, né? E eu fazendo um trabalho com alguns alunos de nono ano do Fundamental 2, né, dos anos finais, assim, eles se sentiram inúteis. Falei, quem é que se sente inútil? Cris, de 90 alunos, quase todo mundo levantou a mão. Sim. Como é que eu dou aula para um cara que está se sentindo inútil? Como é que ele vai para a vida se sentindo inútil? Aí eu brinquei com eles, sabe por que vocês se sentem inúteis? Eles, não, é porque vocês são. Vocês não estão ajudando nada, não estão fazendo nada por ninguém, não estão se organizando e tal. Então, assim, da gente como papai, de ter esse olhar mais clínico e fazer essa puxada, da gente sair dos automatismos, para que a gente permita que eles se frustrem, para que eles errem, para que eles se reordenem, mudem de opinião e consigam dar conta de resolver os próprios problemas, sobretudo desses do dia da casa. Esses dias o meu filho tá na terceira série de ensino médio. Ah, não sei o que, pai, eu esqueci o trabalho. E aí, você esqueceu o trabalho. O que você vai fazer com isso? Ah, mas não vou trazer, não. Você esqueceu o trabalho. E ok. Senão a gente manda motoboy, a gente manda helicóptero entregar o trabalho, e aí se a professora não aceita, aí a professora vai ser processada porque não aceitou o trabalho. Loucura isso! É a É o terra de professor que tem que fazer a demanda para o aluno que foi imagina, irresponsável. imagina, E por imagina. isso que vem a inutilidade. Porque em casa todo mundo Exato. faz por ele. A empregada, a babá, o motorista, a lavadeira, todo mundo faz por ele. Ele nem se sente útil em casa e quando Uhum. transfere para a escola também, ele também não se sente útil no processo educativo, no processo acadêmico, porque todo mundo tem que resolver por Exatamente. ele. É esse senso de incompatibilidade que eu trago no livro, né? Nessas reflexões, assim, é um ser que se torna uma pessoa que possui uma autopercepção de, cara, eu sou incompatível, eu não sei, não dou conta, não conheço, não posso, não sinto, eu fico solto, né? E por isso essa parte do segundo P, a importância da proteção, o papel do papai também, que é em proteger. Quando esse bebezinho veio para fora, ele veio para fora para alguma coisa. Então, assim, eu quando protejo o meu filho, eu estou protegendo ali as futuras gerações, eu estou protegendo o propósito de vida, eu estou protegendo o sentido que ele vai perceber na vida, eu estou protegendo a pessoa que está ali, e desde a fecundação. Né? Então, essa proteção ela vai trazer um caráter para o papai de ter que entregar segurança, a parte do ambiente adequado, né? Como é que a gente está colocando esse ambiente? Né? Esse papel da proteção, ele vai falar muito do fortalecimento. Né? Então, eu vou proteger que eu vou fazer tudo por ele. Não, eu vou proteger permitindo que ele faça, que ela faça, para que ele se sinta com musculatura. Né? A minha filha começou trabalhando agora como jovem aprendiz numa empresa aqui da nossa região. Foi muito legal o processo, ajudei ela a organizar algumas coisinhas assim, né? E falava para ela que tinha que ler, e ela, não sei o quê, não gosto de ler. E na entrevista, uma das primeiras perguntas que fizeram para ela foi assim: fala um pouquinho para mim a respeito do último livro que você leu. Eu falei, olha que bacana, e ela tinha lido Em Busca de Sentido de Viktor Frankl, assim, belíssimo e tal. E aí, pai, mas tem que ir de ônibus. Eu falei, tá bom, se vira, como é que é? E aonde que vai? Mas quanto custa? Não sei, se vira. Vai lá, mas cadê o seu cartão? Não sei, se vira, vai lá na loja pegar o cartão. E, não sei o que e tal. Então, assim, eu me vi muito nesse papel dessa parte de você prover e proteger, trazendo o que é necessário, mas sem fazer por ela. Teve a última vez que o dia derradeiro, antes dela ir sozinha de ônibus, que é numa outra cidade aqui, e é ônibus de linha mesmo, esses ônibus normais, assim, da rua. Não é ônibus fretado, né, para ir.
E a gente fica apreensivo, meu Deus do céu, e agora, como é que é? E ela é menorzinha, assim, ela é menorzinha, e você fica ali, mas, opa, pera um pouco, vamos lá. Aí eu fui com ela de ônibus, para mostrar onde era o ponto, só, como assim, fingindo que eu não estivesse ali, para ver o que ela ia fazer. E aí foi, desceu, encaminhou e deu tudo certo. Aí, tipo, uma semana depois, parece que estava muito trânsito na rodovia, aconteceu algum incidente lá, e a motorista do ônibus, que era uma mulher naquele dia também, não ouviu que ela tocou a campainha e passou do ponto. E ela começou a gritar, o pessoal começou, sabe? E depois eu ri, porque eu já passei por essa situação também. Para, que eu quero descer, né? E aí ela teve que vir a pé até o ponto da rodovia que ela tinha que ir para a estrada. Resumindo, eu falei, e a Isa, como é que foi? Ah, eu senti muita vontade de chorar. Falei, é mesmo? Mas e o que aconteceu? Ah, eu consegui descer. Então, assim, isso vai forjando dentro deles, Cris, essa possibilidade de se sentirem pessoas capazes. Então, essa proteção não é carregar no colo. Às vezes, a proteção é um empurrão delicado, é um estar próximo. Muitas vezes a gente acaba pensando que proteger é fechar, é isolar, né? Então, temos os fatores de segurança do nosso tempo. Eu brincava na rua. Hoje eu não vejo muita gente mais brincando na rua por N fatores. E ok, mas como que a gente consegue, né? E esse papel da proteção do papai, ele ajuda a que o filho identifique também ameaças externas e internas. Isso é uma ameaça ou não é uma ameaça? Como a gente lida com isso? Trazendo para o caráter de autonomia, onde o jovenzinho ou a jovenzinha ele vai tendo condições de poder fazendo uso de uma dialética do bem. Mas eu preciso fazer isso, mas se eu for para cá, o que vai acontecer? Sabe, de refletir, de ponderar, de trazer isso para um patamar de consciência e ação efetiva. Né? Hoje em dia a gente percebe que no retorno das aulas, os nossos jovens eles estão assim muito mais intolerantes, irritados, não se concentram, estão com problemas sérios em relação à empatia, uma indiferença em algum ponto, uma certa crueldade na lida com o outro. Então, como é que a gente oferece esse fator de proteção, trazendo isso para a pauta das nossas conversas? O pai conversando com os filhos a respeito também dessa temática de prover ali um livro, de conversar numa live, de participar de um evento da escola, né, onde os papais também serão ali os protagonistas nisso. E nesse aspecto da proteção, quando a gente consegue cumprir isso, Cris, a gente tem o benefício da autogestão das emoções. O jovenzinho ele vai ter condição de poder se proteger. Não vai ser mais ali uma vítima vulnerável e à disposição para um processo de bullying, por exemplo, ou para uma ação de forma inconsequente que não foi pensada, não foi ponderada. E, às vezes, na adolescência, a gente acaba indo para um botãozinho do risco, acaba subindo demais, às vezes, a barrinha, né? Então, como que é isso? Então, é essa proteção de dar a eles esses instrumentos para que eles possam navegar no meio desse lamaçal, às vezes, de coisas esquisitas, mas para que se sintam protegidos. Então, o meu papel de pai é também proteger. Então, várias formas dessa proteção, né? Desde a proteção física, a proteção com quem você está lidando, que programa que você está assistindo, que música é essa que a gente está vendo, mas não ali na censura, mas de poder trazer isso para uma pauta, para ser conversado, ou ali para ser redirecionado e transformado, né? Então, esse ambiente que o papai provoca, eu lembro que o meu pai, Cris, infelizmente, ele tinha um vício do alcoolismo quando eu era criança. E a gente vivia ali cenas assim horripilantes com frequência. Então, esse entorno, esse ambiente de não proteção, ele acaba influenciando assim de forma esmagadora nas emoções das crianças, nas emoções dos nossos filhos e das nossas filhas. Então, né, do parceiro e da parceira, do papai e da mamãe, de trazerem isso, né, como uma pauta também do dia a dia. Como está o ambiente em que a gente está vivendo? É um ambiente de afeto? É um ambiente onde a gente protege?
Porque às vezes estar dentro do quarto não significa estar protegido. Exatamente. Né? A mercê de quem que eu tô? Conheço, assim, inúmeros casos de esses jogos online, onde meninos e meninas vão ali ao troco, né, de serem retribuídos por armas, por recursos, por vidas dentro do jogo, eles são obrigados, em alguns casos, até postarem fotos íntimas, né, questões ali de conteúdos de fórum íntimo, e isso vai ser vazado depois, Deus o livre, para a internet, e a devastação começa acontecendo. Então, eu preciso estar presente. Não adianta só eu achar que, porque eu tenho um software de controle parental no celular do meu filho, que mostra quanto tempo tal. Isso não protege muito só. Não é o afeto proteger e fazer o papel do espião. Aí eu fico espionando o que meu filho faz, eu de vez em quando falo, não, é co-participante, até para ele poder ter a liberdade e a tranquilidade de comentar com o pai, com a mãe, o que ele está vendo. É tão natural, não tem esconderijo, não tem mentira, que eu vou compartilhar com os pais. Pai, estou assistindo esse filme, estou assistindo aquela cena, estou vendo aquele programa, que o pai possa também ingerir sobre esse trabalho, esse programa que ele está vendo. Exatamente. E um dos caminhos muito interessantes, Cris, que a gente tem para trabalhar e criar essa cultura da proteção no papel da paternidade é falar a respeito dos riscos. Uma das melhores formas da gente poder trabalhar com os nossos medos é falar a respeito deles com quem a gente confie, num fórum de especialistas, com um professor, com um coordenador do colégio, orientador educacional, com um psicólogo, né? Então com pessoas que tenham esse caráter também, que vão trazer essa figura do protetivo, né? Eu estou numa condição de segurança. E uma condição de segurança, o que é? É uma condição que me favorece a vida. É uma condição favorável à vida. Então, da gente poder lidar com isso, né? E aí a gente já migra para o terceiro P, que é a parte do outro papel que o papai tem, que é o de preparar. Tudo bem, eu fiz a provisão, organizei aqui a minha proteção, ele está nutrido, está protegido, então agora precisa ser preparado, né? Que nem quando a gente vai se colocar ali, né, num jogo, eu preciso colocar minha caneleira, preciso colocar os shorts, a camisa, ou vou andar de bicicleta, preciso do capacete, ou vou fazer ali uma escalada, preciso das cordas e dos ganchinhos ali, enfim. É esse preparo. Então, lembra que eu falei que no início, essa função do pai é ajudar o filho que ao longo da vida ele tenha recursos e mecanismos para traduzir o mundo, para traduzir essas expressões na nossa modernidade líquida, né? Esses algoritmos, né? Então, quem que vai ajudar o menino a traduzir um algoritmo? Ele vai achar, Cris, que o YouTube gosta muito dele, porque toda vez que ele clica num vídeo de futebol, ele dá mais um, e dá mais um, e dá mais dois, e dá mais 5, e dá mais 10. Nossa, como o YouTube me entende. Meu pai não me entende, mas o YouTube, ele não sabe que por trás disso existem algoritmos, existem pesquisas, existe inteligência artificial, que no frigir dos ovos estão querendo pegar o quê? A atenção dele para poder vender alguma coisa depois. Sem o afeto, sem o cuidado, muitas, né? Tem um documentário que se chama O Dilema das Redes. Sim. Ele já foi ao ar alguns anos atrás, famosíssimo, né? Deu pano para manga, enfim. Mas é importante para a gente não ter esse olhar ingênuo quando a gente vai preparar o nosso filho para o mundo. Né? Eu também não posso dizer que, olha, vai ser tudo bonitinho, tudo cheio de flores, e também não posso falar, olha, você vai matar o primeiro cara que aparecer na sua frente, no seu caminho, e vai pegar dele a oportunidade, porque escreveu, não leu, o pau comeu. Isso. Sim, né? E aqui entra a ética, aqui entra essa parte do preparo para o mundo do trabalho. Eu vou Brasil afora, conversando com alunos, assim, eu pergunto para eles, quem aqui conhece algum adulto que reclama muito do trabalho que tem? Muita gente levanta a mão, falando que conhece adultos que reclamam. Então, assim, a melhor forma que eu tenho de preparar o meu filho para o mundo do trabalho, de preparar o meu filho para a responsabilidade, para as relações, para o próprio projeto de vida, é começar por conta da gratidão, né? Começar por conta da valorização,
começar por conta dessa parte da responsabilidade, de trazê-lo para a realidade. Ah, o teu filho, o papai trabalha num lugar que às vezes é muito difícil. Né? Não adianta eu terceirizar a minha culpa, ou terceirizar a minha questão toda e projetar e deixar ali de uma forma pendurada na conta de alguém aquela vida ruim que eu estou tendo do lado de dentro. Né? Então é importante, né, da gente poder se organizar nesse sentido. Então, o preparo desse jovem é como se a gente estivesse ali olhando, né, para uma... imagino você fazendo um violino, que é algo muito artesanal, é algo muito único, né? Das curvaturas da madeira, de tudo aquilo, né? Não que a gente seja isso, mas esse instrumental que a gente vai se tornando. Porque este filho, ele vai, num dado momento, precisar ser afinado pela vida. Ele vai precisar ser colocado num tom, às vezes, um pouco mais alto, por alguma situação de crise, por algum momento que venha a exigir dele um pouquinho mais. E será que a gente está preparando isso de fato? Ou será que eu estou preparando o meu filho para ser o rei, né? Para ser ali o príncipe, para ser ali o majestoso, para ser o último? Tem escolas que eu conheço que antigamente a gente fazia muito aquele concurso, né, de Miss e Mister, né? Caipirinha, cada região do Brasil faz de um jeito, né? Eu lembro que a gente fazia desfile, tinha que vender as coisinhas para ajudar em projeto social, tinha que tirar nota boa, era uma série de elementos que eles contabilizavam para ver quem vai ser o melhor aluno e a melhor aluna. Era um lugar legal, a gente se disputava e quem não ganhava, perdia, né? Fazia o quê? Não tem jeito. E eu tenho visto, chegou para mim esses dias de um colégio lá em Marte, que para não falar aqui, um colégio lá em Marte, onde o pessoal da direção, por conta da pressão dos pais, né, mais do que das mães, mas a pressão dos pais, exigiram que todos os filhos ganhassem. Estou falando assim de coisa de 2 semanas atrás, não é? Sabe, lá em Marte, com certeza, no planeta Terra não acontece. Não é aqui, com certeza. Que mensagem eu dou para uma criança quando eu digo para ela que ela ganhou só porque ela é linda, ela ganhou só porque ela é minha filha, só porque ela é cheirosa, só porque o papai paga o boleto da escola, né? Então, como é que eu estou lidando com isso? Então, ei, papais, vamos ter um pouquinho mais de atenção em relação a isso, porque se eu não preparo o meu filho para as relações interpessoais e intrapessoais, o que eu estou fazendo com essa criança? Eu estou soltando ele sozinho numa selva hostil com uma faquinha daquelas de bolo do Rocambole Puma que tinha, né? Como a gente costumava comer antes. Então, o projeto de vida vem nesse sentido. A mãe dá à luz a vida e o papai traz a luz ao projeto de vida. A mamãe à vida e o papai ao projeto daquela vida. É a força do papai. O Bert Hellinger, né, na parte das constelações familiares, fala muito disso, né, dessa questão do filho que precisa tomar a força do pai. Eu acho bonita essa expressão, né? Mas para isso esse papai precisa estar consciente, ele precisa estar disponível, né? E sobretudo esse jovenzinho precisa também estar aberto, né, a esse movimento, a essa novidade, de ser preparado, né, e ter que se esforçar, e ter que ter um trabalho bem entregue, ter que aceitar ali a qualidade na melhor forma com aquilo que é possível, né? Então, e uma das formas mais bonitas da gente preparar, Cris, os nossos filhos para as relações é ensiná-los e prepará-los antes de tudo para a solidão. É forte isso, eu falei, mas porque se eu não sou preparado para viver comigo, eu não vou dar conta de viver com os outros e muito menos em favor dos outros. Então, dessa falsa ideia de que eu preciso da minha metade, de que eu sou incompleto. Não, sou uma pessoa por inteiro. São 2 pessoas que se encontram, podem de alguma forma se complementar e favorecer o encadeamento de um lindo projeto de vida. Um projeto familiar, um projeto que às vezes vai legal e às vezes não vai.
e tudo bem o que a gente faz com isso. Né? Isso não invalida, o não ter dado certo como eu imaginei, como eu pensei, não invalida a autoridade que eu tenho de pai em relação ao filho, à filha. Né? Não sou ali uma pessoa que deixou de exercer aquele papel. Pode ser por algum fator restritivo, logístico, ou, enfim, dos mais variados que a gente vê, esses diversos acontecimentos e composições. Cada uma tem a sua particularidade, isso não merece o nosso julgamento em nunca, em nenhuma hipótese, merece o nosso acolhimento e o nosso alerta, né, nesse sentido, porque às vezes os filhos eles são utilizados como armas, Sim, joguetes, entre um e o outro. Né? Então, o filho está ali ouvindo a mãe falar um caminhão de groselha do pai. E às vezes ali o filho está ouvindo o pai falar um caminhão de groselha da mãe. E como é que é isso para ele? Né? Então, assim, a gente precisa dar esse passo de maturidade e em relação a esse fator da provisão, da proteção e do preparo. Isso exato. precisa ir além das nossas fronteiras, dos nossos próprios objetivos. Isso é algo que a vida nos permitiu de viver. Uhum. E se vivemos, se chegamos até aqui, eventualmente devemos acolher com responsabilidade. Viktor Frankl, na logoterapia, vai dizendo para a gente que o ser humano é um ser responsável porque ele é capaz de responder. Sim. E é bonito isso. Né? Eu sou capaz. Então, tornar o meu filho preparado, a minha filha preparada para a vida, é dar a ele essa possibilidade de consciência. Ei, um dos maiores preparos que você pode ter é estar atento ao que a vida te convoca, porque a gente às vezes fala de projeto de vida, Cris, e as pessoas às vezes ficam imaginando assim, o que você quer fazer daqui 5 anos? Onde que você quer estar daqui 10 anos? Eu não sei o que eu vou fazer daqui 5 anos. Né? Mas muito mais do que aquilo que eu quero, vale mais aquilo que eu sinto que eu preciso, que eu sinto que eu devo. Muitas vezes não quero ir numa reunião da escola, não quero participar de uma live do Instagram, eu não quero estar ali presente conferindo a tarefa do meu filho, eu não quero mandar um bilhete de afeto para a professora dele. Mas eu não faço porque eu quero. Eu faço porque eu preciso. E quando a gente dá essa consciência para os nossos filhos, a gente está dando a eles um mínimo de condição de navegarem por si, né, diante desse mar, né, tão agitado. Né? Então, faz sentido pensar assim? Faz sentido, com certeza, porque se eu não crio proteção de saber mostrar para ele que uma pisada errada pode fazê-lo sofrer. E a gente não quer que os nossos filhos sofram, isso é de verdade. Agora, eu não posso fazer por ele. Eu não posso interferir no responder dele e querer responder por ele. Que é isso que acontece muitas vezes. Eles querem que os filhos se tornem responsáveis, mas eles querem responder pelos filhos. Muitas vezes a gente vê adolescente, jovem, a mãe vem pedir por ele, mas peraí, ele já tem uma idade, está com uma maturidade, ele resolve com o professor, ele resolve com a escola, não é você que tem que vir aqui interferir por ele. Até porque se ganhou um 0, que sempre é culpa do professor, faz ele perceber por que chegou a esse ponto. Deixa ele responder. De onde veio? Porque é ele respondendo aquilo que ele deixou ou não de fazer que vai torná-lo responsável. Às vezes a gente pergunta para o filho o que eu quero ser no futuro, mas eu não pergunto para ele o que você vai fazer para chegar bem amanhã. O que você vai fazer bem para chegar daqui a uma semana. Mas eu quero saber o que você vai fazer no futuro. E o amanhã? Você arrumou as suas coisas, as suas tarefas para estar bem na semana que vem e tranquilo para fazer suas provas, ou você vai estudar de madrugada para fazer a prova do dia seguinte? Exatamente. A gente está diante de uma juventude extremamente questionadora que eles estão surgindo agora, né? Mas onde eu vou usar isso na minha vida? Mas quem disse que tem que ser assim? Mas qual é não sei o que, tal. Isso é bacana, isso é um dom, né? Mas a diferença, né, do veneno e do medicamento, dose que a gente coloca, né? E o onde eu me conecto por meio disso que eu faço, né? Senão acaba sendo ali uma pessoa que vai ficar esvaziada ou vai ser um crítico ferrenho de muitas coisas
mas no resultado da minha vida. Quem eu estou trazendo comigo? Quem eu estou ajudando? A vida de qual ser humano no mundo, eu, por meio do meu projeto de vida, estou conseguindo alcançar e fazer diferença. Porque senão, não importa se a versão do meu iPhone é a 83, não importa se eu como XYZ, não importa. Importa o que eu estou entregando, o que eu estou fazendo agora. Né? Para que a gente se organize, se paute por meio dessas questões mais essenciais. Eu preparo o meu jovem, eu preparo o meu filho, minha filha, quando dou a ele essa notícia, ei, aí dentro há uma vida interior. Ei, aí dentro há uma pessoa, há um ser humano. E ao redor isso acontece também. Nesses eixos do autoconhecimento, do mundo do trabalho e da parte da sustentabilidade. Né? Então, assim, importante. Por isso, o exatamente o que quarto você vai colocar no próximo ponto. O que eu pauto na vida dele? Né? Exatamente. Né? Então, assim, eu fico lembrando, quando eu era aluno, eu era muito jovenzinho, a minha letra era muito feia. Assim, eu não vou confessar que eu não tenho das melhores ainda, mas já melhorei, né? Mas a minha letra era um cavalo de batalha, a professora tentava, minha mãe... E aí eu lembro, né, da parte da pauta, do caderno de caligrafia. Gente, aí eu fazia aquela letra redondinha e tentava e fazia e tal. Aí na hora que eu ia para a vida real, ali, pro ditado, pro dia a dia, já ficava esquisito, ficava diferente. Então, eu lembro de, no final de um ano, a professora chamando a minha mãe, falando assim, dona Ana, a senhora entende o que ele escreve? Ah, eu entendo. Alberto, você entende o que você escreve? Ah, eu entendo. Então, assim, tipo, faz o seu melhor. Então, porque eu vi que aquele jeito de fazer não conseguia, daquele momento, daquele formato, me alcançar. Então, assim, pautar é diferente de formatar. Isso. É diferente, né, de essa pauta precisa ter como que se uma sutileza de uma sugestão, de um convite, né? Então, assim, esse pautar dentro do contexto da paternidade é ali a presença que acompanha, é a presença que vai ao encontro. Né? A gente vê, por exemplo, em alguns casos, dos meninos, sobretudo, né, é muito comum, né, você vai numa quadra de esportes de uma escola ou de uma escolinha de futebol e tal, aí tem ali um jogo, pode ser do mais pequenininho, do catatalzinho ali, ou um menino grandão já, que já tá pro sub-17, sei lá. O pai geralmente fica ali do lado do alambrado e às vezes no meio de todo mundo perde a cabeça, fala palavrão, ele perde a compostura, ele fala poucas e boas, né? Manda o menino, o filho dele quebrar o outro, que é o filho do vizinho que está do lado, que manda revidar, quebrar. Vira uma bagunça, né? Então, assim, de estar junto, ok, mas a que preço? Como é que a gente está fazendo isso? Então, eu vou acompanhando, então eu vou me fazendo presente sem nadar. Eu vivi uma experiência uma vez, eu fiz 2 anos de educação física, e eu gosto muito de natação. Eu não cheguei a concluir a graduação de educação física, por questões do passado aqui de econômicas e tal. E eu tinha um aluninho, Cris, eu era voluntário num projeto social, eu dava aulas para um clube de jovenzinhos, crianças mais vulnerabilizadas socialmente. E o Matheus, ele era um cara incrível. E ele tinha muito medo de nadar, mas ele tinha muita vontade. Então, o que aconteceu? Eu comecei a entender que, na verdade, eu precisava entrar com o nadar depois. Primeiro, o que a gente precisou fazer? Acolher, brincar, prover. Esse ciclo todo, né, que eu estou brincando com vocês aqui, preparar, vamos andar de bicicleta. E nisso a gente estava brincando com a lateralidade, para frente, para trás, para cima, para baixo, vou flutuar e tal. Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar fazer esse acompanhamento num caráter disfarçado, mas ali presente. Né? Quase que numa sombra, mas atuante. Percebe? E aí teve um dia que ele tinha ali a avaliação de natação para ver quem estava nadando. E aí, professor, você fica comigo, senão eu vou se afogar. Ele falava todo bonitinho, assim, todo agitado, na touquinha dele e tal. E aí tirou as boias e fomos fazer o trajeto na piscina. E ele foi nadando o cachorrinho no mais lindo estilo, com pedigree ali, né? Aí eu com a mãozinha na barriga dele. E ele foi, professor, vem comigo, vem comigo. Não, pode deixar que eu vou. Aí, num dado momento, eu troquei a mão pelo dedo.
E eu tocando a barriguinha dele. Bora lá, Matheus, vamos nadar, vamos nadar, vamos aí. Não, professor, vem comigo, vem comigo. Aí eu tirei o dedo e fui nadando do lado dele, assim, de ladinho. Ele viu que eu estava ali. Não, professor, não tira não, tô aqui, ó, você tá vendo? Tô aqui, tô aqui. Ele se embalou de uma forma tão linda. Teve uma hora que eu parei. Ele, vem comigo, professor, vem comigo. Ele foi indo longe, 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 sozinho, ó, me emocionando, sozinho, nadando. E aí teve a hora que ele olhou pro lado e não me viu ali, ele afundou. Aí eu puxei ele para cima. Ele, antes de falar mais nada, eu falei, cara, você viu que lindo? Ele, o quê? Você nadou. Ele ficou todo orgulhoso ali. Então, assim, é nesse sentido que eu falo dessa pauta, né? Do direcionamento, de você trazer referências. Né? Você não precisa dizer para o seu filho, para sua filha, olha, veja isso, veja aquilo, consuma isso. Mas, sabe, compartilhar referências e também querer ouvir das referências desses filhos que estão chegando. Né? Porque senão a gente vai ficar aquele cara chato. Ah, porque no meu tempo, ninguém... Não, mas no meu tempo não tinha canal do YouTube. No meu tempo não tinha celular, porque se tivesse, acho que eu ia também usar. Não tinha quem amaciasse todo momento seu ego, né? Porque, de verdade, a mídia é um amaciar do ego a todo segundo. Você posta, alguém postou, alguém me segue. Então... Eu já recebi, Cris, chamadas de pais, né? Eu estava no colégio. Alberto, pelo amor de Deus, curte o vídeo do meu filho, porque ninguém está curtindo. Exato. Então, assim, como que se a gente precisasse mendigar afeto ou mendigar curtidas. Então, que lugar é esse? Então, eu preciso como pai, só voltando para essa questão desse revestir-se dessa autoridade, desse papel que provê, que protege, que prepara e que pauta, né? Vai trazendo aqui indicações, acompanhamentos, nuances, e vai conversando a respeito das coisas, buscando por aquilo que é trazido por meio da dialética, por meio do afeto, encontrar o lugar de que o outro é o outro. Ele não é mais... Ele não é o papai. Exato. E esse é o momento que a gente faz de trocar, né, do banco do piloto para o banco do passageiro. Até ali a gente está dirigindo a vida do filho. Ele vai para o lado que a gente quer, vai à missa, vai ao culto, vai à casa da vovó, vai à casa da sogra, vai à formatura, vai no onde, né? Vai chegar um ponto que isso vai mudar. E tudo bem que mude, é bom que mude, desde que a gente tenha essa consciência e faça esse acompanhamento nessa pauta, né, na comunicação. E, sobretudo, a gente se preocupando dessa rede de apoio também. A escola, a família, os amigos, o inglês. Então, da gente poder fazer com que todos esses ambientes e essas plataformas de sustentação, elas conversem entre si e tenham ali um fiozinho dos valores da tua família, das questões, das prioridades do projeto de vida, para que ninguém viva um momento antagônico, algo que vai ser um contra o outro, ou quem ganha e quem perde. Pode ser que fique complicado. E nesse sentido, a gente vai ajudar os nossos filhos a desenvolverem muito a empatia. Né? A empatia, como é que é viver esse acompanhamento, essa percepção, essa sensibilidade. Onde é o teu espaço? Onde começa o meu? Onde temos aqui a nossa mesa? Então, vamos acompanhando, né? Já um pouquinho mais à distância. Eu fico preocupado quando eu percebo, Cris, que na educação infantil e anos iniciais, às vezes é massiva a participação muito das mães e às vezes dos papais, e ao passo que eles vão aumentando a idade e mudando de ciclo, a participação ela vai caindo, vai despencando. Com certeza. Despencando, assim, como que se sai que é sua, Tafarel, se vira no mundo aí, né? Então, e é nessa fase que eles mais precisam de ombro no ombro. É nessa fase que eles mais precisam de serem convidados para cortar um alface para pôr na salada, para descascar uma batata. Qual que é? Você pode me ajudar? Pega uma receita, vamos fazer um pudim de leite? Sabe? A memória afetiva que eu tenho do meu pai, mesmo por conta da questão do alcoolismo mais querida, é numa vez que acabou a energia em casa e a gente ficou brincando ali com bichinhos de sombra, né, na sala. Né? Não tinha nada, mas para mim naquele dia eu tinha tudo. Né? A presença, o olhar, o afeto, estava próximo, né? Eu me senti vivo naquele dia. Mas você falou muito do ser humano ser útil.
Ontem falava com uma pessoa e ele dizia exatamente, não é obrigar o seu filho a te ajudar na hora que você está com raiva, mas é fazer com que ele seja útil dentro de casa para que ele possa perceber que o fazer a cama dele, mesmo que você tenha empregada, mesmo que você tenha... Mas fazer a cama dele, cuidar da roupa dele, cuidar do material dele, seja parte dele como pessoa. Porque é muito fácil. Exatamente. Na hora em que eu estou com raiva, eu brigo, eu faço ele fazer uma porção de coisa que normalmente no dia a dia ele não faz. E existem pesquisas científicas que mostram que a gente alcança um nível de qualidade de vida e felicidade muito expressivo, não no momento que eu sou servido. Exato. Mas é no momento em que eu me coloco a serviço. Orientação profissional é a gente olhar isso, é onde eu vou colocar o que eu tenho de mais bonito a serviço do mundo para resolver problemas das mais variadas nuances. Sim. Né? E eles fazem muito bem. Nós temos no colégio a participação social, onde nossos alunos vão até as instituições e eles organizam as atividades, eles organizam o lanche, eles organizam tudo. E eles fazem muito bem. É uma experiência muito rica, onde eles são os protagonistas, porque eles querem atender aquelas crianças, seja aí da escola pública, que a gente faz aquele trabalho de parceria, seja no orfanato. Maravilha. E ninguém precisa ficar ali fazendo por eles, porque eles são capazes. E é a hora que eles se divertem, é a hora que eles se sentem vivos, é a hora que eles se sentem capazes, que se sentem úteis. Que é o promover, eles sentem que a promover o ser humano como atravessa naquele momento. Né? E é por isso que o último, essa parte da promoção, né, que é o último P que a gente está trazendo nessa reflexão aqui, que é justamente essa questão da validação. Né? Não é do papai elogiar tudo sempre o tempo todo. Né? Mas eu valido alguém quando eu digo a ele que aquilo que ele fez não tá bom. Tô vendo, tô percebendo que ele tá ali. Né? Olha, eu senti que você chegou atrasado. Né? Pontualidade é um valor importante. Né? Então tô te validando aqui, né? Tô te percebendo, tô te acolhendo, tô com você. Essa parte de acreditar. Né? Olha, não sei se vai dar certo, a vida não dá garantias para ninguém, mas se você precisar de alguma coisa, eu vou estar. Né? Faça o seu melhor. Ah, mas eu não sei, eu também não sei. Mas aí, de repente, de dar um próprio depoimento do momento que teve dificuldade e tal, incentivar, sabe? Deixar um bilhetinho, dar um chocolatinho de vez em quando, né? Hoje minha filha ela não estava muito bem, estava meio chateadinha com algumas coisas que ela estava vivendo, ela estava preocupada, muita novidade para ela. Ela gosta daquele chocolate Kit Kat, né? Aí ontem passei no mercado, comprei um chocolate, aí ela estava no carro assim, meio apagadinha. Falei, tchau, Isa, vai com Deus, né? Deus te abençoe, bom trabalho. Aí dei um chocolate para ela, dei um sorriso, coisinhas do dia a dia, né, que não custam nada, mas valem muito. Né, porque às vezes o jovenzinho vem elogiar o pai, né? Ô pai, você tá tão bonito. Ô menino, o que você tá querendo agora de mim? Né? A gente já leva por um outro lado, assim, né? Mas essa parte da motivação e do apoio, né? De eles se sentirem confiantes em saberem que tenho onde voltar, tenho para onde voltar. Na casa da gente, né, tem o padre que eu gostava muito de ouvir, o padre Léo, já falecido, ele dizia assim que a casa da gente é o lugar onde a gente pode desamarrar o nó do nosso sapato. Então, promover, eu acho que passa um pouco por isso, né, de você não apenas fazer com que os meus filhos sejam postados sempre o tempo todo nas minhas redes sociais, isso não é promoção. Isso é um desserviço. É um desserviço à sua família, é um desserviço ao projeto de vida deles. Aí vão entrar carregados como um sultão no buffet infantil para festinha de 4 anos, né? Com gelo seco e fogos de artifício. É um desserviço, não faça isso. Né? Eu tenho tanta saudade quando a gente enrolava brigadeiro 3, 4 dias antes da festa de aniversário, porque naquele dia ia ter o bolo e o brigadeiro que a gente enrolou. Né? Então isso dava um gosto diferente para a vida, enfim, mas essa promoção de dar à vida, né? De ensinar a eles que se dá bem na vida uma pessoa que se deu bem para a vida. Né? Então é nesse sentido. E aí a gente vai trabalhar... Que, Alberto, você tem 2 minutos. Imagina, já fechei aqui. E nessa palavra, a autoestima. Então, só recapitular, promover me ajuda a resolver
problemas, né? A prover, né? O papel do pai de provisão ajuda na resolução de problemas. O papel de proteção na autogestão emocional, de preparar na questão da resiliência, que eu acabei não falando, o pautar na empatia e o promover o filho ou a filha, a vida, né? Me ajuda a viver uma autoestima extremamente saudável, porque tanto a baixa autoestima quanto a autoestima elevada demais, elas são, às vezes, lugares esquisitos e perigosos da gente ficar. Né? Tá. Eu Mas gostaria quero te que você agradecer indicasse o muito. livro para nós. Qual é o livro? Você está O indicando livro, um livro que possa ajudar aos pais também a fortalecer o conhecimento nessa área. 2 livros do Léo Freiman aqui. Síndrome do Imperador, que eu já indiquei da outra vez, acho, reforço aqui. Esse livro é maravilhoso. E um outro livro do Léo também, Meu Filho Chegou à Adolescência, e Agora? Esses 2 livros do Léo são maravilhosos. Eu, como pai, já li os 2, 3 vezes cada um. Já. Preciso ler de novo. Ótimo. Muita alegria de estar com vocês aqui, viu, Cris? Alberto, muito obrigada. Foi rico esse momento. Não teve perguntas, né? Ou todo mundo está satisfeito, tá? Então, acredito que sim, com certeza. Alberto, é um prazer muito grande esse momento de enriquecimento, onde a gente também se fortalece enquanto pessoa, porque a gente precisa, sim, às vezes, de uma chacoalhada, a gente precisa, e as famílias te ouvem, mesmo aqueles que não te ouvem agora, nesse momento, exato momento, mas depois as curtidas, a gente percebe que ao longo do mês as pessoas vão acompanhando o nosso trabalho. A gente sempre quer aqui ajudar a família naquilo que ela tem de mais precioso, que é poder valorizar ela enquanto família, enquanto educação. A escola é parceira. A escola não quer fazer o papel da família, não deseja, não deve, mas ela precisa estar com a família nessa caminhada, ok? Te agradeço muito. Exatamente. A live fica gravada, então agradecemos a você que participou, tem um número bem expressivo aqui, e depois também podem nos mandar dicas de temas, fazerem perguntas, a gente ainda pode fazer pergunta, não é, Alberto? E mandar para ele, pode responder para nós. Tá ok, gente? Um bom dia, tenha uma semana maravilhosa e que Deus te abençoe, Alberto. A você e sua Amém. família. Um beijo para minha tia. Tá lá em Tocantins, aqui assistindo a gente. Um beijo. Ai, que ótimo. Tá, que Deus te abençoe. Tchau. Um abraço, um bom dia para vocês. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.